Operação Lava Jato desarticula esquema de fraude na compra de pães para presidiários do Rio de Janeiro. Bichos sofrem com os alagamentos e ficam ilhados em Macaé. 13 de março, terça-feira, começa agora o SBT Cidade. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao único jornal do Rio de Janeiro que tem aí as notícias de todo o interior do estado e também da capital. Nós vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil e a gente começa a edição de hoje falando da ação da polícia que desarticulou um esquema que fraudava o fornecimento de pães para os presídios do estado. O repórter Daniel Penafirme e o cinegrafista Luiz Gonzaga acompanharam toda essa operação desde cedo. Veja só. Neste condomínio, na Barra da Tijuca, foi preso Rubens Monteiro de Carvalho, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio. Já neste outro edifício, também na Barra, os policiais federais prenderam o delegado Marcelo Martins, chefe do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil do Rio. Investigações apontam que o esquema criminoso funcionou entre 2009 e 2014. Segundo o Ministério Público, esse grupo fraudou os contratos de fornecimento de alimentação para os mais de 50 mil presos do estado, mantendo sempre os mesmos fornecedores, que dividiam entre si os lucros desse esquema criminoso. No período, os contratos somaram mais de 72 milhões de reais. O pai do delegado, Carlos Mateus Martins, também tem contra ele um mandado de prisão, assim como o empresário Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento. Aos acusados estão sendo imputados os crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação e peculato. Ainda foram alvos de prisão o advogado Marcos Vinícius da Silva Lips, ex-secretário adjunto de tratamento penitenciário da SEAP, e o ex-ordenador de despesas da SEAP, Wellington Pérez Moreira. Em troca dos contratos, as empresas fornecedoras pagavam propina para Sérgio Cabral, César Rubens, Marcos Lips e Wellington Pérez. A investigação descobriu que, desde o governo Cabral, a SEAP só fez uma única licitação para o fornecimento de quentinhas em 2009. A ação de hoje é baseada na delação de Carlos Miranda, ex-coletor de propina de Sérgio Cabral. Ele contou à justiça que recebia a parte do ex-governador no esquema na sede do Yacht Club do Rio de Janeiro, onde pelo menos 2 dos envolvidos tinham barcos de pesca oceânica. Olha, é de um nível de pilantragem, de corrupção jamais visto nesse país. Não param de surgir os desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. É envolvimento com todas as áreas. Agora, durante essa ação, até o secretário de Turismo de Mangaratiba foi preso. Os agentes federais estiveram na cidade na manhã de hoje. E olha, por lá prenderam o Marcos Alexandre Ferreira Tavares, que é o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, lá de Mangaratiba. Segundo as investigações, ele era dono de 3 empresas fantasmas usadas no esquema para lavar dinheiro. Informações extraoficiais dão conta de que o prefeito da cidade também foi alvo da operação e foi conduzido coercitivamente, ou seja, à força para depor. E sobre essa ação aí em Mangaratiba, nós conversamos com o procurador da Justiça, o Eduardo Santos de Carvalho, e ele fala sobre essa ação. A gente vai assistir agora, veja. Nesse cenário se destacam 3 empresas, a Canal Sócio Fratelli, a Marabisco e a HLT Brasileira, que são controladas pelo senhor Marcos Alexandre Ferreira Tavares, que é atualmente o secretário municipal de Turismo, Esportes e Lazer do município de Mangaratiba, que também teve sua prisão preventiva decretada no âmbito pela Justiça Estadual. Olha só, Mangaratiba, diga-se de passagem, o paraíso das mansões de Sérgio Cabral, né? Cidade escolhida, pode ser coincidência, sei lá, né? Mas a grande surpresa da operação de hoje foi a prisão de um dos integrantes da cúpula da Polícia Civil do Rio. É a primeira vez que a Operação Lava Jato prende um delegado do Rio de Janeiro. A reportagem é dele, Caio Alex, veja só. O alvo aqui era um dos nomes da cúpula da Polícia Civil do Rio, delegado Marcelo Martins. Os agentes fizeram buscas e recolheram documentos e possíveis provas no apartamento. Ele é o atual diretor-geral da Polícia Especializada, que reúne mais de 21 unidades, entre elas a CORE, considerada a tropa de elite da Polícia Civil, a Divisão de Homicídios e a Delegacia Antissequestro. A investigação é anterior ao cargo que ele ocupa hoje. A ação hoje
visa cumprir 14 mandados de prisão, sendo 9 temporárias e 5 preventivas, contra suspeitos de terem cometido fraudes na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O delegado é suspeito de ter recebido mesada de integrantes da quadrilha. O pai dele, Carlos Mateus Martins, que mora aqui na mesma rua e também foi preso, é suspeito de ter recebido grandes quantias em dinheiro. Isso porque ele é sócio de uma casa de câmbio que teria lavado dinheiro do esquema fraudulento montado dentro da SEAP. Essa é a primeira vez que um delegado da Polícia Civil do Rio é preso na Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, a fraude foi descoberta em maio do ano passado. A Lava Jato descobriu que o delegado Marcelo Martins prestou consultorias fictícias para a Transexpert, uma transportadora de valores que funcionava como uma espécie de banco para guardar o dinheiro da propina da quadrilha de Sérgio Cabral. Martins também firmou contratos com grupos da refinaria Manguinhos, da Refit, Dirija e Toesa, todos alvos de investigações da Lava Jato no Rio. É um povo gigante, né? Com vários tentáculos, vários braços, com pessoas em diversos setores. Para ser um sistema de corrupção desse nível, provavelmente, né? Claro, teria que ter a participação de pessoas dos setores da justiça, da polícia, e aí está se comprovando. Olha, o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, que se recupera de um câncer, pode ser beneficiado com a transferência da cadeia de Benfica para a prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal determinou aí que seja feita uma perícia médica para avaliar o estado de saúde dele. Já o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, tiveram os bens bloqueados, né? Bens que foram bloqueados pela Justiça do Rio de Janeiro. O bloqueio inclui imóveis e contas bancárias no Brasil e no exterior. Além de Sérgio Cabral e de Sérgio Cortes, outros 23 acusados também tiveram decretada a indisponibilidade de bens. A decisão, que é provisória e atende a uma ação do Ministério Público Estadual, determina a quebra dos sigilos bancários e fiscais dos envolvidos, para localizar patrimônios não declarados. A Justiça definiu que a retenção deve ser suficiente para sanar os danos ao Tesouro Estadual, mas não fixou um valor total a ser bloqueado. Nesta ação, Cabral e outros réus são investigados por fraude em licitação e pagamentos indevidos ao Fundo de Saúde, entre outros crimes. Já o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, pode ser transferido da cadeia pública de Benfica para a prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal determinou uma perícia médica que deve ser feita em 48 horas para avaliar o estado de saúde dele. Os advogados alegam que Pisciani foi submetido a uma cirurgia para tratamento de câncer na bexiga e na próstata e que a cadeia não oferece condições para recuperação, colocando em risco a vida do paciente. Jorge Pisciani foi preso no ano passado pela Polícia Federal na Operação Cadeia Velha, junto com os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi. Eles são suspeitos de lavagem de dinheiro e de receber propina para defender interesses de empresários dentro da Alerj. Bens bloqueados, muito bem bloqueados, né? Porque o patrimônio de seu Sérgio Cabral, a gente sabe de onde veio, do dinheiro público. Então, que ele volte para o povo. Intervalo, eu volto já com outras informações. Continue com a gente aqui no SBT Cidade. Muito bem, de volta com as informações aí da sua região. Vamos a Cabo Frio, onde um homem tenta há 8 meses realizar um exame de imagem sem sucesso. Até o secretário de Saúde foi acionado, mas mesmo assim nada foi feito. A reportagem é dela, Bárbara Storck. Roda. A espera pelos exames parece não ter fim e as dificuldades aumentam a cada dia. Se eu ficar andando, fazendo esforço, dói, entendeu? E é aquilo, mudança de tempo dói, tem esse bloqueio, entendeu? Que eu não consigo dobrar totalmente. Se você não se cuidar, você só fica pior. O Charles sofre de problemas vasculares, além de reumatismo e problemas ortopédicos nos 2 joelhos. Há 8 meses, o médico solicitou uma ressonância magnética, mas Charles não conseguiu marcar o exame no Hospital de Arraial do Cabo até hoje. Eu aguardar daqui 15 dias, aí voltar 15 dias, volto aqui no final do mês, depois volto daqui amanhã. Desesperado, ele recorreu ao próprio secretário de Saúde, Antônio Carlos Cafuru, mas nem assim teve o problema resolvido.
Deixei meu pedido de encaminhamento com ele está ciente do meu caso, só que eu me desgastei, cansei de estar procurando. Em novembro do ano passado, a nossa equipe esteve aqui tentando solucionar o problema do Charles. Já eram quase 4 meses de espera. Na época, a Secretaria de Saúde informou para a gente que o Charles deveria atualizar o pedido e realizar nova consulta para marcar novamente o exame. Isso tudo foi feito, né, Charles? Fiz todo esse procedimento. Depois que eu fiz esse procedimento, eu dei entrada na central de marcação com os 2 pedidos de exame. E aí, desde o dia 11 agora, né, de janeiro, e estou aguardando a ser chamado. Fez nova consulta, pediu de novo o exame em janeiro e até agora nada? Até agora nada. E tem que ficar em casa aguardando para eles chamarem a nós, né? Porque, de fato, fica difícil você ficar aguardando um tempo sem definição de data. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo informou que o sistema ainda não disponibilizou vagas para o exame de ressonância magnética, que é feito no Rio de Janeiro. É uma dificuldade que o cidadão tem para conseguir a marcação de um simples exame. Fica sendo jogado de um lado para o outro, o problema de saúde vai piorando, vai se agravando. É uma falta de vergonha aí dos governantes da cidade de Arraial do Cabo, que poderia muito bem atender. Já são 8 meses. 8 meses, sabe por que está assim? Porque, é claro, os governantes daí, os políticos, o prefeito, os vereadores, não precisam da saúde pública, né? Porque se precisasse, talvez estaria melhor. E olha só, começou na tarde de ontem a 11ª edição do Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ. Pelo menos 90 estudantes da rede pública de ensino das diversas cidades fluminenses vão passar a semana conhecendo lá a rotina dos parlamentares. Os jovens que têm entre 14 e 17 anos vão poder discutir assuntos de interesse popular, formar comissões, debater projetos de lei e votar textos. O objetivo do programa é despertar o interesse dos jovens pela política. É um projeto bacana, né? E os transtornos na cidade de Petrópolis não param devido às chuvas. Essa manhã, quem dependeu do transporte público sofreu com a falta de ônibus e filas imensas. O Carlos Miranda foi lá, acompanhou tudo de perto. Veja só. Há 5 dias, o acesso ao distrito da Posse pela Estrada União e Indústria estava impedido. Só hoje, finalmente, as rochas de 15 toneladas começaram a ser retiradas. 2 máquinas trabalham aqui hoje. Uma delas é essa escavadeira rompedor. A ponta dela serve para quebrar a rocha, que depois é retirada e levada para os caminhões por uma pá mecânica. Por volta das 11 da manhã, o Departamento de Estradas de Rodagem liberou a via. E teve gente que não perdeu tempo. Um alívio para os moradores. Graças a Deus já começou a liberar, é um alívio para o pessoal. Marilda mora bem em frente ao local do deslizamento. A casa dela foi interditada. Caiu uma barreira atrás e eu estou mais na rua do que em casa de família. Porque minha família não é daqui e eu não tenho onde ficar. Com a estrada fechada, dependia de carona. Os ônibus passam longe e quem fica no ponto tem que esperar muito. Tem que sair mais cedo de casa. Eu tenho que sair mais cedo de casa. Tem que sair um pouco mais cedo. O acesso era pela BR-040, que tem pedágio. A concessionária fez cadastramento dos moradores para dar isenção, mas nem todo mundo conseguiu. Você depende do carro? Depende do carro, todos os dias. De segunda a sexta eu dependo do carro. E ele não está no nome do senhor? Não está no meu nome, entendeu? E aí não conseguiu cadastrar para o pedágio? Não consegui, porque o antigo dono mora em Sapucaia. Apesar da liberação, moradores ainda estão preocupados. Por enquanto é um alívio, mas a hora que der outra chuva, se eles não fizerem o serviço direito aqui, isso vai cair novamente, vai acontecer tudo de novo, nós vamos ficar sem novamente a passagem, entendeu? Problema no transporte, vias ficaram interditadas, né? Teve aí a União Indústria que foi parcialmente desinterditada na tarde de hoje. Os problemas vão seguindo, né? Muita chuva. E olha, ainda falando dos estragos causados pelas chuvas em Petrópolis, o Sindicato dos Rodoviários da cidade, em parceria com mais 2 grupos de ação social, estão promovendo uma campanha. O objetivo é arrecadar alimentos e mobília para as famílias que perderam tudo com as chuvas. Nós vamos então à redação lá na Serra saber mais informações, saber como as pessoas podem doar. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos.
Olha, quem quiser ajudar com algum tipo de doação, como alimentos, fralda, até eletrodomésticos, pode levar todos esses itens para a sede do Sindicato dos Rodoviários aqui em Petrópolis, que fica na Rua Souza Franco, número 121. É importante ressaltar ainda que essa campanha é para ajudar as mais de 50 famílias que ficaram desalojadas por conta da chuva forte registrada nos últimos dias. A ação conta com cerca de 10 voluntários e eles pedem ainda ajuda para entregar as doações, ou seja, eles precisam de pessoas com carros ou caminhões para auxiliar nessa entrega às famílias que precisam desse material. Vale ressaltar que, por enquanto, o grupo não está mais aceitando doação de roupas. Isso porque tudo que eles já receberam relacionado a isso ainda não foi entregue. Então, eles estão priorizando ainda alimentos e material de higiene pessoal. Salutiel. Ok, muito obrigado pelas informações. Tá aí, você pode participar, você pode doar, ajudar, né? Vamos contribuir. E hoje pela manhã, o transporte público escolar lá de Macaé, da Serra de Macaé, parou. Os profissionais resolveram cruzar os braços, eles pedem os pagamentos atrasados, né? Mais de 250 alunos foram prejudicados na região. Só no Colégio Municipal do Sana, 260 estudantes não conseguiram chegar à escola. Mais de 27 vans participaram dessa manifestação e eles também pedem lá o reajuste, já que o último aconteceu lá em 2014. Está tudo largado, né? Intervalo, eu volto já com outras notícias. Continue aqui. Muito bem, voltamos. Vai lá na nossa rede social, procura lá SBT Interior RJ, também o meu Facebook, você vai encontrar também no Instagram, Salutiel Filô, deixa lá a sua denúncia, a gente mostra aqui. Vamos a Petrópolis mais uma vez, porque a cidade vai fazer um plebiscito para decidir um caso polêmico lá no município, acabar ou não com as vitórias, as famosas charretes que ficam próximas ao Museu Imperial, que fazem aqueles passeios turísticos pela cidade. Defensores dos animais questionam se os cavalos são bem tratados. Quem foi lá acompanhar tudo de perto é ele, Carlos Miranda. Veja. O serviço turístico de tração animal em Petrópolis divide opiniões. A exploração do animal, sem alimentação adequada. O animal vive solto comendo capim, onde é que tem capim, sujando as ruas. É histórico, é coisa da cidade, então eu acho muito bonito. As charretes, conhecidas como Vitórias, são uma atração que tem a proposta de levar o turista a uma viagem ao século XIX. Mas neste século XXI, protetores denunciam casos de maus tratos aos animais e querem o fim do serviço. As denúncias viralizam na internet. A polêmica veio parar aqui na Câmara de Vereadores, onde o assunto já foi bastante discutido. Agora, os vereadores pediram um plebiscito e a população vai ter que discutir o futuro das vitórias nas urnas durante a eleição presidencial. O plebiscito foi proposto por este vereador, que diz não ter ainda uma opinião formada sobre o caso. Essa decisão, ela passa pelo crivo de toda a sociedade. E nada mais democrático que um plebiscito para decidir essa questão. Já esta vereadora defende a retirada dos cavalos e propôs um carro elétrico para substituir a tração dos animais. A modernização custaria cerca de R$800 mil. A maior parte do dinheiro viria do Ministério do Turismo, mas o processo está parado. A prefeitura pediu algumas adequações, então a gente está vendo, né? Eu tenho cobrado isso, porque eu acredito que se esses carrinhos chegassem logo, seria muito bom para a população ver como que seria bom para Petrópolis o carrinho elétrico em vez dos cavalos. Esta representante de uma ONG que acompanha de perto 10 dos 13 charreteiros desmente os maus tratos aos animais. Eles têm vistoria médico-veterinária a cada 3 meses, eles são vacinados periodicamente, são vermifugados. Então, tem uma carga de trabalho controlada por lei. E entre o desconhecido e uma situação conhecida e controlada, a Animavida está com a situação que hoje está sob controle. Cansados de serem hostilizados, os charreteiros aceitaram a proposta do carro elétrico. Se acabasse com as carruagens, ia ser substituído pelos carrinhos elétricos. Vocês concordam? A gente concorda, a gente não está de acordo. Afinal, se o serviço acabar definitivamente, estes trabalhadores não terão como se sustentar. A vida, infelizmente, ela não para, a gente tem que tocar para frente, mas isso aí vai prejudicar muito, vai fazer uma grande prejudicação do charreteiro. Eu não sou a favor, né? Quer passear pela cidade, tem veículo motorizado, estamos no século XXI, faça seu passeio no veículo, né? Até porque os animais ficam lá, as condições são duvidosas, são muito duvidosas. Eu mesmo já fui em diversas cidades, inclusive Petrópolis, eu não vejo água
o dia inteiro para os animais ficam expostos ao tempo, ao sol. E é isso aí, né, gente? Século XXI, para de ficar usando os bichos aí, maltratando os animais. Vai, quer passear, vai a pé ou vai de carro. Em Macaé, bichos estão sofrendo com os alagamentos das últimas chuvas, tá? Cavalos e bois por lá não conseguem sair de enormes poças que se formaram na região, né? Por isso, nós vamos direto à redação, vamos para essa câmera aqui, vamos falar com a Bárbara Storck, que tem os detalhes. Babi, como está essa situação aí, né? Os animais estão ilhados. Oi, Salu, boa noite para todo mundo. Olha, esses animais estão ilhados ali às margens da linha verde desde a última quinta-feira, quando uma forte chuva atingiu a cidade de Macaé. A maioria dos bairros ficou alagada e, claro, na beirada da pista não foi diferente. É um lugar de muito pasto, Salu. Então, os cavalos e bois ficaram presos nas enormes poças de água que se formaram ali e ainda não escoaram. Muitos moradores estão indignados com a situação, inclusive afirmaram que já procuraram os órgãos competentes, mas que até agora nada foi feito. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Macaé, mas também não recebemos retorno, Salu. Ok, Babi, obrigado pelas informações. Nem os animais escapam, né, dos alagamentos, dos transtornos provocados pelas chuvas. E agora a gente vai girar, vamos girar pelo estado. Vamos ver o que também é notícia em mais cidades aí. Vamos ver. Jovem é morto com 7 tiros na tarde de ontem em Volta Redonda. O crime foi em uma área movimentada da cidade, no bairro Vila Santa Cecília. Wanderson da Silva Lima, conhecido como Vandinho, do Cinderlândia, de 23 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia. 3 homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, na altura de Queimados, por suspeita de roubo de carga. Os acusados estavam com arma de brinquedo e confessaram que pretendiam assaltar caminhões. Um rapaz foi preso e uma menor apreendida na madrugada de hoje com 26 tabletes de maconha no Belvedere, em Barra do Piraí. O casal contou aos policiais que recebeu R$ 1.500 e mais 2 tabletes da droga como pagamento para trazer os entorpecentes do Paraná para a Barra do Piraí. Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, no norte fluminense, decretou situação de emergência por conta dos estragos provocados pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil, 2 pontes caíram na cidade e 26 pessoas estão desabrigadas. Pelo menos 150 moradores permanecem isolados. Muito bem, gente, olha, hoje tem um filmaço de ação aqui na tela do SBT, já vou te adiantar. O semideus Hércules, após sofrer uma inconsolável perda familiar, abandona tudo e passa a liderar um piedoso grupo de mercenários. E agora ele é convidado a comandar um poderoso exército. Hércules é hoje, logo após o programa do Ratinho, no Cine Espetacular. Gente, olha, é um filmaço para toda a família ver na telona HD lá da sua casa digital, tá certo? A gente vai ficando por aqui, é isso mesmo? Terminou? Que pena! A gente volta amanhã. O Bira tá liberando as redes sociais aí, nossos contatos da internet, para você mandar aí sua denúncia e conferir também as edições passadas do nosso programa. Vem chegando o SBT Brasil. Tchau, até amanhã.